All right, we are live! Estamos ao vivo! Boa noite, cães e borianos do nosso Fórum Conan o Bárbaro, mais uma live internacional, agora com um convidado muito especial, um estudioso, né? Um doutor em literatura, que já estudou nos seus trabalhos Robert Howard, H.P. Lovecraft e Clark Ashton Smith, que é a tríade, né, da literatura pulp, da Will Tales, e agora o Smith está vindo para o Brasil, né, gente? A Clock Tower está para lançar pela primeira vez no Brasil, em português, esse autor. Inclusive, vamos ter uma live com o enteado do Clark Ashton Smith, aquele que detém os direitos, né, ainda tem essa coisa dos direitos, né, do texto dele, das poesias. Então, estamos aqui com o Jason, que com muita honra nós convidamos. Ele é professor, ele é editor do principal periódico de Robert Howard, mundialmente falando, The Dark Man Journal. Então, uma honra, um prazer e muito obrigado pela tua presença. Thanks for being here, Jason. Marco has just made a brief introduction of you to the public. I don't think I have to translate what he said about you because you pretty much know. And would you like to say something for our Brazilian audience? Oh, absolutely. Thank you so much for the invitation. I'm really looking forward to the discussion. It's an honor. Thank you so much. Ele agradeceu, né, que ele tá bastante ansioso para começar, né, agradecendo a oportunidade aqui também de estar com a gente, e vamos embora. E hoje a gente tem também um outro membro do nosso fórum aqui com a gente. Diz oi pra galera, Corvin. E aí, galera, tudo bem? Vamos ver como é que eu me saio, né? Uma experiência meio nova. Vamos ver o que rola. Sair bem. O Corvin tem nos apoiado aí em vários momentos e já fez inclusive uma live aí com a gente muito boa, que a gente tratou dos produtos, né, de Conan e Howard, enfim. Foi então, divertido. Foi bem legal. Bom, eu já vou assim, o Jason é Ph.D, professor de literatura, né, na Christopher Newport University. Não sei se eu tô... Meu inglês aí pode me matar, mas eu tô tentando aqui, tá? O Duda daqui a pouco me corrige. Ele tá aqui para me corrigir. Ele lê os textos comigo. Daqui a pouco eu dou uma martelada. Dá uma martelada. Ele tem um livro acadêmico, inclusive eu quero comprar para o meu doutorado. É obrigatório, é um livro que parece ser fantástico, que é baseado no trabalho, né, de doutorado dele, que é o Will Tales of Modernity, The Ephemerality of the Ordinary, então tá certo essa pronúncia horrorosa aqui. Tá bom. The Stories of Robert Howard, Clark Ashton Smith e H.P. Lovecraft. Inclusive vamos perguntar o que é isso, né? O que são esses conceitos nas obras desses autores. E ele é o editor, vou ter que repetir, de um periódico que é referência mundial e que quem estuda, quem quer conhecer Robert Howard, vai conhecer os estudos que tem nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também. Já tem estudiosos em outra parte do mundo. Tem até um doutor no Japão que eu conheci, muito legal, né? Como é que é o nome dele? O Jerk Gunter, é isso? Eu não sei se é assim que se pronuncia. I have no idea. Daqui a pouco depois o Diego me corrige. E então o Robert Howard tem sido cada vez mais estudado, assim como o Lovecraft, tá em alta Lovecraft, né? Lovecraft tá acontecendo aí um estouro de Lovecraft, até agora o Lovecraft Country, né? O território Lovecraft tá tendo o maior sucesso na Netflix. O livro muito bom também. O Alexander Meirelles, que esteve aqui no fórum já também numa live, né? Que ele falou uma coisa, quando a gente gravou um podcast com ele, que é só colocar um tentáculo na capa que o livro já vai vender mais. Botou um tentáculo, vende mais. E o Jason também, gente, o Jason também tem um blog que é fantástico. A gente estava acompanhando aí, eles fazem ali algumas análises sobre a literatura pulp, sobre espada e feitiçaria, né?
o Spiral Tower, né? Spiral Tower, é isso? Spiral Tower, ponto blogspot.com. Inclusive, vamos ver depois se a gente consegue fazer um mesh. Fazer um mesh aí com ele, mas vamos conversar depois. Yes. Então vamos lá, eu vou para a primeira pergunta, pode ser? Yeah, let's start with the question. Shoot. Vou para a primeira pergunta. Jason, vou fazer a pergunta inicial que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, né? Uma pergunta que a gente fez até entre nós, quando a gente começou esse canal há pouco tempo. A gente sempre perguntou, afinal, o que te levou a Conan? O que te levou a Howard? Se foi as HQs, os filmes, a literatura, né? O que te motivou a ler, a gostar? E depois o que te motivou a estudar na academia, esse autor, ou esses autores, esses 3 autores, né? So, Jason, this is a question that we ask everyone that comes talking to us here. When did you get the interest in Conan? Which medium was your entrance? I mean, it was the books, it was the comics, the movie. When was it? When did it start? When did you get interested in, and also, when did you get interested in studying it academically? Okay. Robert Howard and stuff. I mean, when did it start? So just as a fan, someone who loves Robert E. Howard's work, the character Conan, I've probably been a fan since, 8 years old. I was introduced to Conan through a board game. My grandmother bought this board game for me called Hero Quest. We have here in Brazil. Okay. We had here. And I was just obsessed with it. The cover has this barbarian, and my grandmother said it was Conan the Barbarian, and I was like, "Well, who is that?" And she introduced me to the movie, and and then I read the comics. I read the Marvel Conan, and of course Savage Sword. I have to ask you that. What was your first story, the one that you in the comics? Já dá uma. It was actually not even a Conan. It was the I forget the issue, but it was the call adaptation. Call adaptation. Okay. So your first one was a Savage Sword. All right. Good. Yeah. All right. Well. Yeah. E bom. Call é bom. But academically, so I did my undergraduate thesis on George Orwell, his Between the Wars journalism. I was always interested in the Between the Wars period. And then I did my master's thesis on John Steinbeck. And I kept, reading about these, working class writers or quasi working class writers. And of course, when I was doing my PhD work, I wanted to study working class literature and the literature of the working class and the literary histories I was reading. They kept referring to pulp fiction magazines, and I didn't know what pulp fiction magazines were. I had my fandom on one side, and I had my academic stuff on the other. And when I discovered, pulp magazines, it kind of took me to Howard. So yeah, I did one of my first academic publications was for The Dark Man, the journal. It was a book. It was a book review of the Del Rey, Howard's horror fiction. So it was just, All right. Yeah, so that's about it. Okay, let's do I it. can say more, but. Então, ele foi apresentado, olha que legal, ele foi apresentado para o Conan, né, através da avó dele, desde quando ele tinha 8 anos de idade, que a avó dele deu para ele um joguinho chamado Hero Quest, que quem tem um pouquinho mais de 35 anos, ali, se lembra que saiu no Brasil, no boom do RPG, né, o Hero Quest. O Renan até comentou aqui com... E a avó dele disse pra ele assim, esse aqui na capa, que tinha aquele, né, a mesma capa nossa aqui, é a mesma capa americana, tem aquele bárbaro, naquela posição meio engraçada com a espada, né, que é uma posição meio desconfortável. E ela falou, esse é o Conan. Ele foi ver o filme, ele começou a gostar. E aí do Conan, ele foi pro filme, foi pros quadrinhos e começou a curtir como fã.
Aí quando ele foi fazer a universidade, né, a university, a tese dele de graduação foi em George Orwell, né, com o jornalismo entre guerras, que ele fazia. Aí quando ele foi fazer a masters dele, né, no caso a dissertação de mestrado dele, ele fez em John Steinbeck, que ele começou a se interessar por esses repórteres, por esses escritores da classe operária, que é isso que ele estava interessado. Então ele foi. E aí, quando ele começou a ler mais para o doutorado, isso levou ele a ter a literatura da classe operária, levou ele para as pulps, magazines que ele não fazia muita ideia do que era. E quando chegou nas pulps, ele acabou conhecendo o Robert Howard, né, academicamente, e o Robert Howard, Conan, aí ficou de um lado, né, aquela coisa, de um lado o fã, do outro lado a literatura acadêmica para ele. E aí o primeiro trabalho acadêmico dele, assim, a primeira escrita acadêmica dele foi um review para o The Darkman Journal, em que ele fez uma resenha de livros das histórias de horror do Howard na coleção Del Rey, que tinha saído da coleção. Se não me engano, foi editada pelo Rusty, né, que a gente já conversou aqui no fórum. I think I've said it all. Thank you. Corby, tem alguma pergunta aí? Tem alguma questão que quer colocar aí? Eu acho que uma curiosidade, até estava falando antes aqui, como que o Howard é visto hoje em dia? Ele tem o reconhecimento que merece? Porque ele demorou muito tempo para ter, né? Até o Conan era muito mais conhecido do que o Howard, por causa das HQs, né? E os textos eram alterados. Mas hoje em dia ele tem esse reconhecimento que merece lá nos Estados Unidos? Seja na academia ou fora, né? Seja fora ou, né? Mas ainda já é reconhecido como deveria lá? Jason, the thing is Howard nowadays acknowledged for the writer he is? I mean, academically speaking, or even out of the academy, because during the 80s and the 90s, the character Conan was a lot more known than the writer itself. Even though in the comics, Roy Thomas always put created by Robert E. Howard, but also the writer, it was not seen with very good eyes in the academy, right? How is it nowadays? Does he have nowadays the deserved acknowledgement? I mean, is he known as a writer, an author that deserves to be academically studied? I mean, how is it viewed nowadays? Or is it still tough? It's hard to say. From my perspective, popular literature in general is studied in such an interesting way, and well, at least with the scholars that I'm familiar with, when they study popular literature, they tend to talk about it as like a mass of texts, right? So they don't actually look at individual writers and individual works. Like popular culture is like a transmedia thing, like film, television, comics, video games. Like there's this thing called the Popular Culture Association, the PCA, and there's actually a Pulp Studies section that focuses on it. So a lot of times when people write about or study, in my experience, like North American, USA scholars study Howard, it's as a popular culture figure, and that's something I want to. I co-edit the Dark Man with my wife, who's also an English professor, and we're both interested. She's a poet, and so we're both interested in aesthetics and like literary art. And so we're one of the issues is I think no one will say you can't study anything. I mean, people will study comics, pulp fiction, but as a literary artist, I don't think that's how they approach Howard. So actually, I don't think that's how they approach a lot of the writers these days. It's more of a like let's table the issue of literary art and let's talk about
I'm trying to think of an example, like the historical context and things like that. Historical context and something like kind of. Well, I'll stop there. I don't want to go down the rabbit hole of like the history of literary criticism because it'll be boring. But in my experience, looking at Howard as an artist is not something that people are doing very much. So, which is a shame, I think. Got it. Então, o que ele está dizendo? Que, na perspectiva dele, né, ele tem estudado muito a literatura popular e os estudiosos que ele se referencia, que ele conhece, eles pegam a coisa da literatura popular como uma coisa muito mais massiva, uma coisa muito mais ampla, né, uma coisa transmídia, que perpassa vários meios, né, vários tipos de mídia. Ele falou quadrinhos, videogame, cinema, série, vai por tudo. E, né, e tem essa instituição, né, que é a PC, que é a Popular Culture Association, que faz muitos estudos, né, e lá nos Estados Unidos isso é visto muito mais nesse aspecto, não tem essa coisa assim, de estudar individualmente, ok? Que mesmo assim, ele editou ele coeditou o Dark Man Journal junto com a mulher dele, que também é professora de inglês, que ela é poeta, e eles dois, eles estão muito focados na forma, né, na estética da arte. Então ele fala assim da arte literária. Então ele diz assim que não tem como as pessoas dizerem na concepção dele que tu não pode estudar isso ou aquilo, que pode estudar, mas que até onde ele vê que o Howard ele não é visto como o artista que ele é academicamente ainda, o que é uma vergonha. Né? Aí ele falou assim, eu não vou entrar na coisa da teoria da teoria da história literária, porque senão vai ser chato pra caramba. Então, mas é mais isso, assim, que ainda assim, quando ele é citado o Howard, ele não é uma coisa específica, não é uma coisa direta, que ele está no bolo amplo, muito mais de contexto histórico, muito mais daquela época, ele faz parte daquele bolo. So it's like Howard is a part of a much bigger thing. It's not, let's study Howard and his importance. He's just one name that's part of a whole movement, a whole context, like that, right? Yeah. Also, so é isso aí. Tá confirmando que eu estou explicando certo. Mas ô Duda, até pergunta para ele, assim, uma dúvida minha. Esse todo em que o Howard está inserido, esse todo é a cultura popular, a literatura pulp, especificamente, ou a espada e feitiçaria? Ou seja, o que seria esse todo? Tá naquele momento histórico, anos 30. Como é que seria esse todo? Assim, por exemplo, vou fazer digamos, né? Estou nos Estados Unidos, quero fazer lá um trabalho acadêmico sobre Robert Howard. Gosto do Robert Howard. Mas aí eu vou estudar o Robert Howard inserido aonde? No pulp, no espada e feitiçaria, no popular mais amplo. Ou seja, dá para cotejar outros autores. Onde é que eu vou colocar ele junto? Com Lovecraft, como ele faz? É nessa linha? Ou, por exemplo, com Tolkien, porque é fantasia? Então, como é que eu faço isso? That's a doubt that Marcus, as a history scholar, he has. When you talk about, that Howard is part of a group, of a massive test, a massive movement, where is he set? Let's suppose Marco wants to study, he wants to study in United States, Howard. He wants to. Where does he falls into the bigger group of popular culture, or he falls into the pulp, or he is like more sword and sorcery? Is he put next to H.P. Lovecraft or Tolkien? Where does he fall? Is a lot more general than that, or it has like a specificity, like, pulp, he's pulp, you can study him in pulp, like this, or is like this big one? It's interesting because I think that there are opportunities to bring Howard into a conversation in multiple places. Where I've been trying to bring Howard in is through what's called print culture history, or periodical culture history. Pre-cultural. I'm sorry? You said pre-cultural. Print culture. Print culture. Okay, got it. Okay. Yeah. Print culture. So
a lot of people are interested in early 20th century literature. They're interested in the print culture, like the what's called the little magazine of modernism. These private journals, and they try to explain the literature by analyzing where it was published and how it was published. You know, they spend a lot of time on those magazines. There's a whole journal called the Journal of Modern Periodical Studies, and they rarely talk about pulp fiction magazines. But so that's been like the way I've been talking about Howard is I'm kind of interested in the pulp magazine, and I think Howard, in order to understand Howard, you have to understand pulp fiction magazines in the 1930s. And I'm sorry, the 20s, but with Howard, the late 20s, 30s. So there are other ways of, I think, talking about Howard. Like there is an academic discipline on fantasy literature. It's the ICFA. They do it's the International Conference of the Fantastic and the Arts, but they tend to be. I'm sorry to generalize. I shouldn't generalize. And if they see this broadcast, they might be angry with me for saying this. But I don't think they care for sword and sorcery all that much. I think adventure fantasy at the ICFA is kind of taboo. Like it's not interesting to them. They like the fantastic in different ways. So I went to that journal once. I mean that conference once, and I didn't really connect. But I do think that there are periodical scholars who are interested in Howard, because Howard was so he flourished in response to that marketplace. Like he was I think you get sword and sorcery in Howard's unique fantasy because of his relationship with readers, with Lovecraft, with Wright, all that stuff. And so I guess to summarize, I think the way I'm trying to get Howard into the academy is through print culture. I just sent in an essay to it's a history of print. It's called the Rutledge. I'm not sure if I'm allowed to. Whatever. I'll say it doesn't matter. The Rutledge Handbook for the Literary Magazine. I did a chapter on Weird Tales, and I'm talking about Howard a lot in that as like one of the most important writers in that magazine. So. Does that make sense? I don't know if I'm... Yes, pretty much. Então, ele está muito interessado em trazer o Howard para vários lugares. Ele vê que tem várias oportunidades para trazer o Howard, né, em conversas em vários lugares. Uma coisa que ele está muito focado é na história impressa. Eu acredito que é uma cultura, a história da cultura impressa, que é uma coisa que começou lá pelo início do século XX, pelo que eu percebi, e que as pessoas começaram esse movimento, né, dos periódicos. Tinha, por exemplo, o jornal dos estudos modernos de periódicos, que o pessoal ia escrevendo essas coisas sobre essa literatura impressa, né? E que para entrar nessa coisa do Howard mesmo, o interessante é estudar. Não tem como dissociar, ele tem que estudar a cultura, as pulp fiction, né? A ficção polpa dos anos 20 e do início dos anos 30, né? O final dos anos 20 e o início dos anos 30. E que tem vários lugares assim, que tem essa coisa de estudar fantasia. Ele falou do ICFA, que é International Conference for Fantasy and Arts. Is that correct? The Fantastic and the Arts, yeah. Fantastic and the Arts. Que é a Conferência Internacional do Fantástico e das Artes, e ele ficou meio assim, o pessoal vai ver, mas vai ficar meio de cara comigo, tô generalizando, mas azar. Ele falou assim, que eles não se importam tanto nessa conferência com a Sword and Sorcery, né, com a espada de feitiçaria, que eles são muito até mais... Até porque o Howard tem muito mais coisas fora, né? Isso. Mas que vários periódicos, né, que vários estudiosos desses periódicos, que eles estão vendo o Howard, e é nesses aí que o Jason está interessado. E ele fala que o Howard, que ele floresceu por causa do lugar de mercado que ele estava, do mercado dele, da relação dele com os leitores, da relação dele com o Lovecraft, né, e toda essa coisa da história impressa. Ele escreveu um artigo, um ensaio para uma revista, que ele falou sobre um
um capítulo sobre uma história da Weird Tales, ele escreveu para esse periódico agora. Então ele está interessado nessa coisa, assim, que o Howard, para estudar Howard, tem que estar muito focado no período dele mesmo, né, da literatura de polpa. É uma coisa que eu digo, né? Eu mesmo não sendo estudioso, eu sempre digo, né? Ele é muito fruto do meio, né? Ele escrevia para pagar as contas, né? Então, basicamente, ele fazia o que estava... Não, é perfeito, assim, é legal, é muito bom a gente conversar com estudiosos e pessoas que estão levando adiante esses autores, né? Exatamente para a gente entender como é que está sendo abordado. Para mim, por exemplo, que sou estudioso, é fantástico, assim. Eu confesso que eu fomentei a criação do canal junto com os guris, também pensando um pouco em mim, né? Em todo sentido, porque gosto, mas também por ter contato com esses estudiosos. Tem uma pergunta bem legal aqui do pessoal. Falou para ele, Marcos just said that it's very good to get into touch with scholars and people who study around the world. That he was one of the creators of the group on Facebook and the blog. So to have this conversation, this talk, this exchanging of experiences of readings and stuff, and we too, we appreciate that very much. Oh, absolutely. A pergunta do... Tem uma pergunta do pessoal aqui que sempre nos acompanha e é um canal fantástico que tem aqui no Brasil, um canal bem grande já, que eles estão aí há 5 anos, se eu não me engano. Né? O Talk and Talk, pô, eu nunca consigo falar direito. Nunca vou conseguir falar direito esse Talk and Talk. Eles estão sempre com a gente também aparece lá para ouvir e para ver as lives, aprender com eles sobre esse grande autor, né, da fantasia, mesmo os maiores nomes da fantasia. E ele está com uma pergunta bem legal aqui, até a gente ia fazer essa pergunta, né, Corbin, pro Jason. Mas vamos aproveitar, então a pergunta né, na opinião do Jason, que autores anteriores à literatura fase Pulp mais influenciaram Robert Howard? Né? Quem seriam aqueles pilares, vamos dizer assim? Coloca uns pilares ali, né? Porque tem vários, o Howard lia muito. Mas quem eram aqueles caras... Let's shoot. It's a question from our audience, Jason, from a group called Talk and Talk. And they want to know, in your opinion, Jason, which authors previous to the Pope literature most influenced Howard? Which authors were the pillars of influence in Howard's writings, in your opinion? Which ones do you think influenced him more? That's your opinion. Yeah. Definitely Jack London is an influence on Jack Howard. Harold Lamb, in terms of his historical, not only his historical fiction, but his popular history biographies were very influential on Howard. Sometimes Howard actually kind of his prose hews very closely to Harold Lamb's descriptions. Trying to think who else is an interesting influence on Howard. In terms of fantasists, I'd have to say more like Mark Finn's biography is excellent, and they talk about Howard had it was an African American basically servant, somebody they hired would tell him stories, ghost stories, and so there's I guess you could say a folk tradition of the fantastic. It's not a traditional literary influence, but I do think there's some folktale, literal oral folktale fantastic influence. There's all sorts of things. Actually, I would be really it would be wrong if I didn't mention David C. Smith's biography of Robert E. Howard.
it's Robert E. Howard, A Literary Biography, and that biography is it focuses on his literary influences. Like it acknowledges that a lot of the kind of the regional work was done in the Howard as a regional Texan writer is done by Mark Finn, and so it focuses more on him as a literary phenomenon. So if you're interested in his literary influences, I highly recommend that biography. So David Smith. All right, let's see. Então ele consegue o Jack London e o Harold Lamb. O Harold Lamb mais focado na história popular, né? E ele fala que algumas inscrições do Howard né, dos pros ali são muito parecidas com as inscrições do Harold Lamb, né? E ele fala que a biografia do Mark Finn é excelente nesse aspecto, porque na biografia do Mark Finn ele fala que o Howard ele tinha uma empregada, né? Ou empregado, não dá para saber se era ele ou ela, um empregado afrodescendente que contava histórias para ele, histórias de terror, histórias de cultura, dessa coisa popular, né, de folclore, coisas folclóricas. Então, que isso não é que fosse uma influência literária, né, de leitura, mas é uma influência que ele teve também, né, dessa coisa da cultura oral, do folclore oral, passado oralmente, né, dessas histórias que ele ouvia, né. E ele também cita a biografia do David C. Smith, que é uma biografia focada no aspecto mais literário, uma biografia literária do Howard. Eu tenho ela no Kindle, a do Smith, a do Mark Finn eu tenho bem legal, bem boa. Que para quem estiver interessado em assim, saber as influências mais amplas do Howard, assim, da literatura mesmo, que essa biografia do David C. Smith é essa coisa focada nas escrituras originais dele, nas influências dele originais para isso. Essa biografia é bem mais ampla do David C. Smith. Já. Can I also mention, of course, Edgar Rice Burroughs, of course. E claro, Edgar Rice Burroughs, né? That's one of those, it's so obvious it's invisible, you know? Yeah. E ele comentou sobre o gênero espada e feitiçaria. Eu estava lendo no blog dele, ele comentando quando o Howard foi escrever o Solomon Kane, que ele trouxe muitos outros gêneros nas histórias do Solomon Kane. E esses gêneros não eram comuns. Então o Solomon Kane, quando ele fez a primeira história, ela não foi aceita, né, nos pulps e tal, porque por o Howard ser um rebelde, digamos, e fazer coisas que não eram aceitas. E ele insistiu nisso, né, e acho que até no livro do Patrício Luinet, que ele comenta que o gênero espada feitiçaria é definitivamente talvez criado mesmo com o Cole, né, o Recall, né, então o Howard é importante para os pulps, e dos pulps cria-se o gênero espada e feitiçaria também, e aí vai depois com o Fritz Lieber, as Crônicas de Langmar, Michael Moorcock, o Elric de Mel de Boné, né, e tantos outros. Ele também comenta depois o declínio desse gênero, né, que começa a se repetir uma fórmula, né, vai lá, tem o mago, a mulher, o monstro, enfim, tudo isso. E como que ele vê esse gênero? O que ele pode falar para nós desse gênero? Como é visto esse gênero lá também? Eu acho bem interessante, porque a gente gosta muito disso, né? Espada e feitiçaria. Isso vai influenciar lá no Dungeons & Dragons, né? A principal influência do Dungeons & Dragons são esses autores, até Fritz Lieber, o Michael Moorcock, o Howard, e claro, o Tolkien, mas principalmente ele cita, né, esse gênero aí. Eu posso, assim, só dar uma complementada, mas assim, quando tem uma carta, né, da negação, quando é negado a publicação do Solomon Kane, acho que Red Shadows, acho que na Argose, né, o Jason pode me corrigir e tal, o editor, ou o cara que estava lá, que negou, que eu não me lembro o nome dele, teria dito assim, Howard, tu não pode pegar um personagem, sair da Europa, ir lá para a África, parece que é a Idade Moderna, e depois ele está lá na África, aquilo ali parece uma coisa de outro tempo. E o Jason fez, no blog dele tem um texto que ele diz que, ao contrário, isso era mais forte ainda em Howard, e isso fez com que ele, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa mistureba aí.
E então, assim, para complementar essa fala muito boa do Corwin sobre isso, assim, o Howard, ele fez o quê? Ele fez essa nova espada e feitiçaria própria, assim, de uma coisa mais, não é ambivalente, mas complexa do que aquela coisa linear, por exemplo, do Lord Dunsany. Quebrar os parâmetros que tinha até então, né? Incluir outras coisas, né? E ele concorda com isso. O Howard é o criador da espada e feitiçaria, ou um dos, não sei, enfim, como é visto. Let's try to summarize all this talk. Vamos ver como é que ele vai fazer. Muitas ideias. A gente maltrata tudo. Marco and Corwin, they have like a combo question, but let's see. You talk in your blog, you wrote about the refusal that Howard get when he tried to submit a Solomon Kane story, that he was mixing up lots of stuff, and that wasn't proper for that story, but then he kind of insisted on that, and then he kind of rebelled against that. And Corwin was saying that Howard, he one of the first records of sword and sorcery is with Cole. And then after that, there was Conan, and then you have Michael Moorcock with Eric and Fritz Lieber and all this stuff. The main point is like two questions in one. First, because after that, the genre of sword and sorcery kind of entered in decadence, because the format started to repeat itself with a warrior, then damsel in distress, then the wizard and all this stuff, and then start off getting it. So the thing is, how is sword and sorcery viewed nowadays? How is it? Because here in Brazil, we can say that people still love it a lot because it sells a lot. Okay, how is it seen? Awesome. And can you consider Howard as the creator of sword and sorcery? I mean, it was with him, and because he like broke some established conventions, how would you differentiate him from, for example, Lord Dunsany in terms of narrative? I mean, so two questions. How is sword and sorcery viewed nowadays? If it's if people seek for it in the United States, I mean, and if you consider that Howard is the creator of it, and how can you differentiate him from what's being done back then? That's it. First, Howard is absolutely the creator of sword and sorcery. He is the father of sword and sorcery. I'll go ahead and say that. I think that you do have Lord Dunsany, you have E.R. Edison, William Morris, some of those early Victorian fantasists. Some would even go so far as to say, Edgar Rice Burroughs' Mars stories are kind of sword and sorcery, but they would, I'm not really invested in distinguishing between sword and planet and sword and sorcery, but some people really want to separate them. But but I also want to say that I think sword and sorcery was an experimental genre. It was a vital genre. It begins with the breaking of conventions, right? Like it's a genre of it's a very dynamic genre, and so it's very tragic in the 70s and 80s when it kind of dies because it becomes conventionalized and it's like it ossifies into this formula. Like that's not in the spirit of sword and sorcery. I think that a lot of people were really fascinated with the so-called clonans. Have you heard that term, the clone of Conans? Of course, I've never heard this term, but we have lots of derivatives. Yeah, the clone. That's a good term. And, I mean, I also like that stuff, to be honest. Like, I think there's a certain type of joy that comes from like having your expectations met, and there's a place for a literature of formula,
But I also think that you can't. Corwin mentioned Michael Moorcock, Fritz Lieber, Michael Moorcock, Paul Anderson. Like these, their sword and sorcery is vital and innovative. Oh, Jack Vance. I'm not sure what you think of Jack Vance, but they're not formulaic. I think they're constantly innovating and doing something new. And I'm not really sure what people think about sword and sorcery in the States today. I think if there are people who have should I stop so you can do the translation now and then talk about that second question? Could be. Então, ele tá falando assim aqui, definitivamente o pai da espada de feitiçaria é o Howard. Ele é o pai absoluto mesmo. O DNA veio com o nome, veio com a cara dele, né? O Sword and Sorcery tem a cara do Howard, né? E alguns até tem o Lord Dunsany, tinha o E.R. Addison, Morris, alguns desses escritores de fantasia da era vitoriana, ou até mesmo o próprio o Burroughs com as crônicas, com as histórias de Marte dele, né, e tal. Mas a espada de feitiçaria, ela nasce de uma quebra de convenções. Ela é um tipo de história que quebra convenções, né? Porque é um gênero dinâmico. E é uma pena que ele começou, por ele ser um gênero dinâmico, ser um gênero que quebra convenções, foi ruim quando durante os anos 70 e os anos 80 ele começou a fossilizar, a criar suas próprias convenções, né? E isso entrou em decadência. E ele fala, né, do que vieram depois, que são os clonans, né? Os clones do Conan. Eu nunca tive isso, mas é genial. Porque de alguma maneira dá para apreciar, porque é interessante quando tu vai ver alguma coisa, ler alguma coisa, e tu tem as tuas expectativas realmente encontradas ali, né? As tuas expectativas são preenchidas no que tu vai ver. Mas se ele fala que o Corbin, quando ele citou o Michael Moorcock, ou mesmo o outro Fritz Lieber, ele fala ainda no Paul Anderson e no Jack Vance, que esses caras eles não são formulaicos, né, que eles são muito inovativos, né, eles realmente quando escreveram. Então, e aí agora a gente vai... Bons escritores também. E agora eles acrescentam, né, o Elric vai ao oposto do Conan, né, que ele é um bruxo. Total, E aí, agora vai para a segunda pergunta, que é da maneira como as pessoas veem a espada de feitiçaria. Now you can go to the second part of the question. Yeah. I know that in the 80s, I was born in 1983, so I wasn't around, but I know in the 80s it had a bad reputation. It started to be considered misogynist and formulaic and stuff. I'm not sure if that reputation still endures. I think a lot of people in the fantasy literature world, when they hear sword and sorcery, that history isn't what they think of. They think of Dungeons and Dragons. They think of the literature of fantasy role-playing games. Specifically, I think the reason why sword and sorcery, this is just a theory, I think the reason why sword and sorcery is becoming popular again is because Dungeons and Dragons is becoming popular. And the Appendix N, there was this thing in role-playing, I'm wondering if there's a version of it in Brazil, the old school Renaissance in role-playing games. Have you heard of this? Do Renascença, da Renascença, né? Tem isso. Tem. Tem. A gente conversou, inclusive, esses dias. A última live foi sobre isso. A última live foi sobre isso, a Old School Renaissance. Yeah. The previous live was about that also. Oh, cool. So Gary Gygax's Appendix N, I think, is very influential on a lot of people coming to there's a whole literary tradition now of sword and sorcery laid out in that Appendix N. So, and I mean, I for one, I think it's an exciting time to be writing sword and sorcery, reading sword and sorcery in the States. Like if there's a bad reputation, I'm not, I mean, I don't know. I mean, not with my friends, I guess. Not in your bubble. Yeah, I'm an echo chamber. Yeah. I mean, I think it's trying to think of a way of putting this. I do think that there is a resurgence in interest in sword and sorcery. There's actually a lot of new sword and sorcery writers who I'm really interested in. So, but that's probably a separate conversation.
Ok. Então o que ele fala? Que, por exemplo, durante os anos 80, né, eles eram tanto quanto misóginos e preconceituosos, né? Ele é de 83, ele não estava lá. Mas quando as pessoas se lembram da história, se lembram de Dungeons and Dragons. Quando o pessoal pensa na cultura dos anos 80, pensam em Dungeons and Dragons, né? No jogo, no RPG. E ele tem uma teoria. Ele acha que a espada de feitiçaria agora ela está ganhando mais popularidade porque Dungeons and Dragons está voltando à popularidade também. Está de novo muito popular, né? E ele fala que uma coisa que ajudou muito é o Gary Gygax, né? Criador do Dungeons and Dragons, o Gary Gygax Appendix, que a maneira como ele escrevia lá tinha muito disso, né? Da espada de feitiçaria no RPG. E ele falou que agora assim, tá uma época muito animada, muito boa para escrever espada de feitiçaria. Tem autores novos aparecendo, e ele percebe assim, ó, que no círculo dele, nas pessoas com que ele se relaciona, a espada de feitiçaria não tem essa má reputação que a gente percebe. Eu acho que a nossa bolha também, né? Tipo assim, nos meus amigos, o pessoal todo mundo curte em algum né? É o nosso meio. Tipo, eu não falo nem não gosto de feitiçaria, não tem essa bad reputation. É isso. Tem uma pergunta aqui do nosso... falando, já que a gente está no assunto, né? A gente está no assunto, o assunto surgiu, Dungeons Dragons e tal. Será que o Jason curte RPG? Qual classe ele prefere? Ele fez outra pergunta, inclusive já posso até inserir, né? Assim, se fosse escolher qual Conan... Até porque o Conan também pode aparecer no RPG, né? Qual Conan o Jason mais gosta? Tá, fora a literatura. Deixa a literatura do Howard. Saindo da literatura, qual Conan aquele que ele mais acha? Não, esse aqui é o mais que eu acho mais bacana. Tá. So, since we talked about Dungeons and Dragons, Gary Gygax and stuff, do you play RPG? I kind of. I do when I can. I'm just so busy these days. But I mean... Yeah, if I guess I'll I have a campaign that I play with some colleagues, but we only play like once a month and for a very short period of time. And what's your favorite class? I either play, maybe this is the sword and sorcery. I do like a full magic user sorcerer or no magic at all barbarian. It's like I'll do either one. I want them completely separate. Ok, então, essa primeira. Ele joga, mas ele é um ocupado, né? Super ocupado, então ele tem um grupo que ele joga tipo uma vez por mês, né? Que eles conseguem jogar. E ele, né, nessa coisa do espada de feitiçaria, ele vai nos dois extremos. Ou ele pega um totalmente mágico, totalmente magia, né? Um sorcerer, um feiticeiro, ou ele pega um bárbaro. I used to play RPGs as well. I mean, all of us here. Também jogava RPG, Corvin? Jogo, ainda jogo. So we all try to play, but nowadays when I play RPGs on the video game, I do that. Either I play with a full caster, full spellcaster, sorcerer, or brute force. Exactly. I don't have those mix-ups. I don't like that. And the second question is, putting aside Robert E. Howard's Conan, okay? Setting it aside. Which is, in your opinion, your favorite other representation of Conan? In the movies, in the comics, in the pastiches? I mean, which other H.G. Thomas? Roy Thomas, Kurt Beasley, Jason Aaron. I mean, which one is your... I mean, I like this Conan is... That's the other Conan that I like the most. Question. I know. That's why you like to ask. Yeah, because I mean, the art, the comic art is so beautiful, right? But in terms of narrative, I mean, I have a lot of nostalgia for the Conan the Barbarian movie, the very first Conan. Nice. I have an older brother and a younger brother, and we watched that movie so many times. I mean, I can recite it, you know. The Riddle of the Steel. Yeah. I mean, I guess I'd have to say that movie if I'm honest. But it's just it has to do with my nostalgia for it, I think. It lives in your heart. Yeah, I have the Atlantean sword. Like that one, Marcos?
Yeah, I have it downstairs in my. My wife actually let me hang it up in our dining room. So. Então, ele fala assim, aqui nos quadrinhos da arte magnífica, que ele gosta bastante, mas que o que mora no coração dele por causa da nostalgia e tudo mais é o filme O Conan o Bárbaro, né? Que ele tem um irmão mais novo, eles já viram, tipo, trocentas vezes que eles conseguem citar o filme, citar as falas do filme, né? E que ele, inclusive, tem uma espada atlantiana e que a espada, que a esposa dele deixou ele pendurar na sala de jantar dele lá. I don't have an Atlantean sword, but I have a Sonya here with me. Nice. Excellent. Aliás, aproveitamos, assim, pessoas, no sábado teremos uma das estrelas, não do filme de 82, eu gostaria muito de trazer a Sandal Bergman, seria... O Arnold nem se fala, é óbvio, né? Mas no sábado... um dia eu vou fumar charuto com o Arnold. Isso tá lá. No sábado, a Olivia Dabo. Eu não sei se é Dabo se fala, o Duda, mas eu vou perguntar para ela. E a princesa Diana vai estar aqui no sábado, já falou comigo hoje, já mandou uma foto antiga, inclusive, nós vamos postar. Então vamos conversar com essa moça do Conan the Destroyer, não é o Bárbaro. Eu gosto mais do Bárbaro também, tenho o mesmo pensamento. É divertido, cara, é uma aventura legal. É divertido. É bonitinho, todo mundo tem. É legal, tem o ladrão, tem o bárbaro, tem acrobata, é legal. Tem piada. Tem o Conan bêbado, batendo bombato e caindo, desmaiado. Jason, since you talk about the movies, this Saturday we are going to talk to the Princess Diana from Conan the Destroyer. Olivia Dabo is going to talk to us here this Saturday. It's going to be nice. Olha ela aí, ó. There she is. Rainha Diana, agora é Rainha Diana. Agora é Rainha Diana, né? Olivia Diabo, is that her name? Diabo, Diabo. Diabo or Diabo? Probably is Diabo. I think que perguntar para ela. There's something you have to, because for example, just for you to know, Jason. For example, talking about Black Panther. Here in Brazil, we all say the name Chala. It's always Chala, Chala, Chala. And then we got the movies, we hear people saying T'Challa, T'Challa. Because in Portuguese, when you sometimes you mix the T and the CH, it came like just one thing, Chala. I all my life I said Chala. And then in the movie, T'Challa, oh damn it. Tava explicando pra ele. Eu não sei vocês, mas a minha vida inteira eu falei T'Challa. E aí, quando apareceu assim, T'Challa, ih, rapaz, eu falei errado a minha vida inteira. By the way, I told Marco over email, I tried to learn Portuguese in 3 weeks, and it didn't work. So I had a little Duolingo, and I went through the app. No, it's nice. As a language teacher, I can tell you, it's a very nice starting point for a language. It's nice. Excellent. Next question, guys. Okay. Não, eu tenho uma pergunta, assim, a gente já falou um pouco, né, dessa parte mais lúdica. Eu tenho uma pergunta do blog, né, de um texto que eu li no blog. Como eu li em inglês, daqui a pouco posso ter entendido mal, mas aí ele me corrige, não tem problema, porque é legal trazer essa o Ronan tá testando ali o... Tá brincando. O Ronan tá brincando aqui com o StreamYard, ó. Ele tá mostrando o blog dele, é isso? Isso aí. Desculpa, Ronan, tá ótimo. Boa, Ronan. Tá ótimo. Tá? Nós é que estamos rateando aqui. Ali tá o blog na tela, tá? Pessoas rateando é coisa do Rio Grande do Sul, tá? Desculpa, nós estamos confundindo aqui. A gente tá se confundindo, a gente tá eu tô ficando confuso, rateando. Exato. A pergunta que eu tenho pro Jason é o seguinte, ele tem um texto no blog em que ele fala um pouco sobre essa coisa do acadêmico, muitas vezes, né, trazer o Howard puro como se fosse assim o grande entendidão, né, o entendido na coisa, e acaba gerando uma espécie de, que ele chama, não sei se eu traduzi certo, mas uma espécie de snobismo acadêmico, né? Fala um pouco mais sobre isso, assim, tá? Essa coisa do texto original é muito importante para o estudo, mas
será que não tem um pouco de... Eu noto, assim, às vezes a gente está no meio de um debate, eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, mas aí chega o cara lá e diz, não, isso não é Howard. É importante, claro, o acadêmico, se vai estudar Howard, vai estudar o texto original, tudo correto, mas será que esse snobismo também não é uma coisa que acaba nos dividindo, às vezes até o cara achando que conhece Howard porque ele leu o texto original. Quantidade de gente que eu conheço que acha que é o grande nome em Howard. Não, eu sei o que Howard pensava porque eu conheço o texto original. Será que isso não atrapalha também os estudos? Ajuda, mas também não atrapalha um pouco? E, Marcos, complementando também, isso é outro ponto. Se for ver personagens antigos, quase da mesma época do Conan, o Batman, lá do fim da década de 30, o Superman, se for pegar o Batman, o Superman daquela época, é um personagem totalmente diferente de hoje. Então, claro que o Conan é um pouco diferente, que o Howard escreveu e deixou muito bem fundamentado isso. Mas esses outros personagens, conforme outros escritores pegam eles, rádio, TV, vão acrescentando mais coisas, mais camadas, né? No Conan é um pouquinho diferente, mas eu gostaria de saber, eles têm por exemplo, no filme, alguma outra mídia que acrescentou algo tão digno do Howard. Para mim, por exemplo, uma das melhores histórias do Conan é O Nascido no Campo de Batalha, do Kurt Busiek, que ele fala de uma época que o Howard não só citou, né, da infância, da adolescência, do Venarium, e eu acho que ali ele faz fenomenal, assim, acho que acrescentou a obra. Eu gosto tanto quanto do texto do Howard, sabe? Eu também gosto muito dessa narrativa. So, in your blog, Jason, Marco, read a text in which you tell about being cautious when studying Howard in order not to become snobbish with the idea that, okay, now I know the pure, quotation marks, the pure Howard, because I studied the original text. Because when Marco gets into debates with fans and scholars from all over the world in many Facebook groups, people tend to be snobbish. I mean, now that I've read the original text, I'm the guy that knows Howard. Everything else is rubbish. I mean, everything else is not pure. I mean, like to being so purist, you know. And do you think that is, in some way, that can hinder the studies, or it, I mean, what's your opinion about that? And Corvin has another thing to complement on that, because, for example, when Batman and Superman, they were created in the midst of it, I mean, they were almost like the same time in Conan. I mean, even though they were comics, but they change over the years. They change over the. I mean, for nowadays, the definitive version of Superman and the definitive version of Batman is not Bob Kane and Bill Finger, and not Jerry Siegel and Joe Shuster's versions of those heroes. They are totally different. And Howard and Conan kind of is still the same. I mean, the Conan, because Howard, I mean, he put a really good basis on that character, let's say. So the question is, do you think that there was some other writer that added to Conan, to the character of Conan, to the thing of Conan? For example, Corvin talks about the Kurt Busiek story, that Born into Battlefield, that talks about this part of Conan's life that Robert didn't deal with a lot when he was born in the battlefield of Venarium and all this stuff. So, two questions. If this snobbishness, this purism about Howard, if it can hinder the studies, and if you think that there is some other arts or some other writers that added to this character. Yeah, there is a anthology called it's a very controversial anthology in Robert E. Howard fandom called Conan Meets the Academy. Oh. And the editor, Jonas Prida, he begins by making a distinction between Conan as a popular culture phenomena and then Conan as a literary text. And I think that's a useful distinction, you know, literary Conan and popular culture Conan.
I do think, to back up, that it was important. I mean, I really appreciate the work that people did, like Carl Edward Wagner, all of the Robert E. Howard Foundation Press stuff, the Del Rey editions. I really appreciate their work to kind of undo some of the editing that some people did. L. Sprague de Camp did on Howard's work. Like, I think that was important. But now we know that there's a pure Howard, and then there's the popular culture Howard. And I think the problem is when people weren't aware that the Howard they were reading, the Conan they were reading wasn't the actual Howard creation. It was someone else's editorialized version. Does that make sense? So, but I also do think that when people come to Howard, a lot of people come to Howard first off through Conan, which is obviously Howard has done so much more than Conan, but that character is the main way people usually connect to him. And they connect to him not through the literary Conan, but through comics, through movies, through video games. Today, it's more the young people I know, like my undergraduates who, talk to me about Conan. They know I wrote, about Conan. They always bring up Conan Exiles, the video game. Like, that's the game they're playing now. That's fun for you to say that, because we talked to Rusty, we talked to Patrice Linéa, who are big scholars in Conan, and they get to know about Conan through the comics, and both through the same story, the Tower of the Elephant. So that's fun that you say the entrance. I interrupt you, but just no. I mean, and so I think that a lot of people have made it out to be like you have to make a decision. Either you're a purist or you're not, and I think that's a silly fight. Like, why can't you be both? Why can't you enjoy them? Enjoy it all? And if you don't like the pastiches, the video games, the movies, then just don't watch them. And I can see where they had a case. Like, the purists had a case in the L. Sprague de Camp period, whenever they were kind of adulterating Howard's work with their posthumous collaborations. Like, those are kind of problematic. But I don't know. I like it all. I mean, some of the pastiches are kind of hard to get through, but okay. I tend to try to be as hospitable as I can to both perspectives. Ok, vamos lá então. O que ele fala? Que tem uma antologia bem polêmica que foi escrita que o nome é Conan Encontra a Academia, ok? Que ela é bem... E que ela, o autor, né, dessa antologia, que ele distingue bem o Conan como fenômeno de cultura popular e um fenômeno literário. São dois Conans distintos, né? Que, tipo, os livros da Del Rey, as antologias, a coleção da Del Rey, eles fizeram um trabalho excelente de resgatar esse Conan, vamos dizer assim, original, ok? Para desfazendo toda aquela função da mão pesada das edições que eram após, né? Muito por culpa do L. Sprague de Camp, a gente sempre cita ele aqui, né? Coitado, deve estar. Ele é vivo ainda, L. Sprague de Camp, não sei. Não. Morreu em 2000. Ele chuta toda vez que fala o nome dele, porra, de novo me deixa. Mas, o Bill Cavallo me chama a atenção sempre quando eu faço alguma postagem do Sprague de Camp. Deixa o Sprague de Camp quieto, Marco. Deixa ele quieto. Então, mas que, de certa maneira, foi importante, porque muita gente veio a conhecer o Conan através da cultura popular. Né? Eu até falei para ele, na hora, interrompi ele falando assim, né, só para que ele falou isso, eu até citei que Patrice Linéa e Rusty Burke, que são dois super estudiosos do Robert Howard, entraram em contato por causa da Torre do Elefante, né, dos quadrinhos. E daí eles começaram a estudar. Então, assim, mas só que é importante ter esse resgate do Conan original, porque as pessoas, muitas vezes, que tomam conhecimento do Conan, não estão cientes que aquele Conan não é o Conan como ele foi escrito originalmente. Então, isso é importante nesse aspecto. Mas que
ele tem a impressão que muitas vezes as pessoas têm que fazer uma escolha. Ou eu sou purista, ou eu não sou purista. E que isso é uma escolha boba. Por que tu não pode ser os dois? Por que tu não pode apreciar o que tem de melhor para oferecer os dois? Que, por exemplo, muitos dos estudantes dele chegaram até o Conan através do videogame, do Conan Exiles, que é um jogo de mundo aberto no universo coreano. Nossa, sucesso, hein? Aproveitar, né? Ele fala assim, ó, tu tem o Conan original, tu tem os seus originais que estão lá disponíveis, tu pode ler, mas tu também tem os pastiches, não gostei dos pastiches, não gostei do jogo videogame, não gostei dos quadrinhos, deixa quieto, não lê. Simples assim. Que é o que eu acho também, pô, não enche o saco, né? Não gostou, não lê, não enche o saco. Que ele acha que eu já falei isso aqui várias vezes, hein? Embora ele ache, né, que toda aquela coisa, assim, todos aqueles pastiches lá, toda aquela edição pesada que foi feita nos anos 70, lá, nos anos 60 e 70, que isso é problemático. Mas isso é um problema, né? Porque mexe na obra do aquela coisa de dizer assim, que era uma colaboração póstuma, tipo, o cara ser co-escritor, colaborou póstumamente com isso é problemático, isso é mas que dá para já falamos disso na live do Rust. Ninguém colabora com o morto. E tem alguns passos que são realmente ruins de chegar no final, são realmente ruins de ler, mas que tem para todo mundo, assim, dá para ser das duas coisas, dá para aproveitar esses dois universos. Pode pegar, né, das adaptações das outras mídias do Conan Pop, e dá para pegar também o purista. Tu pode aproveitar os dois, que eu acho que é o mais... Perfeito. E tem alguma obra dela? Não, alguma obra que ele curta tanto quanto do Howard, assim, por exemplo, que nem eu citei o Nascido no Campo de Batalha, eu curto tanto quanto um conto do Howard. Tem alguma coisa assim que para ele se destaque, algum autor que se destaque, algum conto, ou até o filme, ou seja lá o que for. Is there any tale not written by Howard, but on Conan, or an adaptation that you hold dear just as much as Howard's writes? I mean, wow, this one is good. This was not Howard, but this is good. Some time ago, we talked about the Siege of Macaleth here that we all liked a lot. I mean, it was like a mishmash made by Roy Thomas. Do you have one pastiche or comic or movie or adaptation that you... Eu, por exemplo, gosto do Conan das Ilhas, do Sprague de Camp. Eu gosto. Eu tenho um carinho pro Conan das Ilhas, acho que o Sprague de Camp fez uma boa... Conan of the Isles. Isso não significa que eu vou dizer que a biografia dele de Howard é a melhor coisa do mundo, porque eu acho que tem problemas, mas é diferente, não afeta meu gosto. Oh, I'm sorry. There is a Berkeley edition of Almuric. I'm not sure if I'm saying it correctly, and I don't know how much of that is Howard and how much of that is I can't remember who posthumously edited it, changed it, finished it basically. But I love that. I mean, I when I read Almuric in that edition, I had no idea that somebody had added to it. You know, that it was a fragment that was finished. You know, it was just a good novel to me. So when I found out that I'm not supposed to like it, I was like, sorry, I do. You know. So. Too late, baby. I already love it. Ele falou que tem uma edição do Almuric, da Berkeley, que ele adora aquele livro, assim, que ele realmente gosta, que ele não sabia quando ele leu que aquilo tinha sido editado póstumamente, né, tinha sido uma collab que tinha um fragmento inacabado, que tinha sido editado, mas que tinha ficado muito bom e que ele gosta muito. Aí quando ele descobriu assim que ele não deveria gostar daquilo, tipo, ele... fazer o quê? Agora já era. Eu tô lendo Almuric agora, tô relendo, mas tô relendo tradução, não tô lendo em inglês ainda. E tô gostando muito, cara. Tô lendo, claro, uma tradução, mas depois eu vou ler em inglês, mas tô gostando muito. Marco is reading now Marco is rereading Almuric and he is enjoying it a lot. Yeah. It's really interesting. You can tell it's really influenced by the Edgar Rice Burroughs Sword and Sandal. I'm sorry, not Sword and Sandal, Sword and Planet. Sword and Planet. É influenciado pelo Rice Burroughs, né? Princess of Mars, pelo Sword and Planet, né? Espadas e Planetas. Aliás, eu fui convidado para fazer um capítulo de um livro que vai sair ano que vem. É um livro que vai ser assim, os heróis pulps que aqui no Brasil que influenciaram
os super-heróis das comics, né? Cada autor vai pegar um personagem desses pulps e caiu para mim o John Carter, né? Porque como eu leio Howard e aí tem o Almoric, né? Tem essa aproximação e aí gosto muito do John Carter também. Eu acho show de bola. There's a book coming next year in which they are gonna write about the pulp characters that influenced the comic book heroes that came after them. And Marco is gonna he's going to write about John Carter because of this approximation, let's say, that's closeness to Almoric and the stuff. I love that. I've never read John Carter of Mars, but I watched that movie and I think it's one of the most underrated movies ever because I love that movie, John Carter of Mars. I mean, that's pure fun, that movie. I love that. It is very underrated. I absolutely. Eu falei pra ele que é muito subestimado aquele filme do John Carter, porque eu adoro aquele filme. Eu não entendo como é que aquele filme não fez mais sucesso, porque eu adoro. Também gosto do filme. Não sei. Acho que a Disney queria fazer uma franquia poderosa com o filme. Acho que é da Disney. Tinha tudo pra e não rolou química. Não sei. Que katsu. Tem uma pergunta do Ronan aqui que é legal, né? Pode ser. Jason, sim, chega um aluno pra ti, assim, e aí o cara diz assim, vou ampliar, tá, Ronan? O cara diz assim, cara, eu quero ler um dos 3 autores pulps, né? O Howard, o Lovecraft ou o Smith, mas pode ser o Howard. Qual conto tu me indica, assim, pra mim começar a gostar desse cara? Howard? Vou perguntar do Howard. Pergunta do Howard. É que ele também trabalha com os outros. Jason, is a Ronan's question. Ronan's the barbarian question. Okay. If one of your students came to you and asked you, Professor, I want to start reading Howard. Where should I start? I mean, which story from Robert E. Howard would you recommend that, okay, I'm going to recommend this story because if you read this, you're going to fall in love with it, this one. Which one would you recommend? The Call story, The Mirrors of Tuzan Thun. Os Espelhos de Tuzunthune. A Call story. Call. Lindo. Uma narrativa show. It's Filosófica. And why do you like it? It's just it's very cohesive. It's elegant. It's short. It's like it's philosophical. It's a story about ideas. Não é cansativa porque é curtinha mesmo, A lot of people think that Howard is all action and violence and monsters and kind of. I mean, I love that stuff. Don't get me wrong. And they don't want to think of Sword and Sorcery as being a genre of ideas. I think Call Story is actually a story about it makes it clear that Sword and Sorcery does have a something to do with ideas. So. Ele fala, por que ele gosta dessa história? Ele fala, porque ela é elegante, porque ela é coesa, porque ela é curta, porque ela é filosófica, né? E muita gente acha que espada de feitiçaria é só porradaria, né? É só ação. E ele fala, ela nem tem. Ela também pode ser, mas ele fala assim, que não é só isso, né? Que ele também gosta disso bastante, da porradaria, né? Da ação. Mas aliás, que ela pode ser também mais filosófica. Mas o Bruno vai lá e mata o mas fora isso. I may be saying something wrong, but not that I get, because I've got to know more about Cole now, about the original stories. But in the comics, it's very hard to distinguish Conan's personality from Cole's personality in comics. But when you get to the tales, they are way different. I mean, the way they are written and the way they think, it's like it's not totally opposites, but it's very distinctive. In the comic books, they are very much alike. I mean, the Cole and Conan, don't you think? Or I'm saying something stupid here? No, absolutely. I think that there is definitely a different atmosphere in the Cole stories, in the literary texts, that doesn't really show up all that much in the in the comics. So.
Eu falei pra ele que eu podia estar fazendo uma bobagem, mas é que, tipo, nos quadrinhos do Conan e o Cole, eles são muito parecidos, é difícil Muito. um ou outro, né? E já que nas histórias eles são bem diferentes, assim, a maneira como da mentalidade deles e até a maneira das histórias são diferentes. Nos quadrinhos são muito parecidos mesmo. E Duda, perguntar pra ele também dos personagens do Howard, com exceção do Conan, obviamente, qual dos personagens do Howard ele mais curte? Assim, por quê? Ok. E falando do filme também, eu tava assistindo o filme do Solomon Kane, eu achei muito legal esse filme que fizeram do Solomon Kane, eu acho Também é bem bacana, cara. Ô, Corvin, eu vou ter que vamos dar uma pausa aqui, porque o Jason vai dar uma saída. A gente, tá. Enquanto isso, a gente vai falar um pouco sobre o nosso blog, nosso Apoia-se. All right. Do you mind if I excuse myself one minute? Yes, of course. Claro. Não, então, assim, o Jason pediu, tá? E depois retoma a pergunta. Ronan, vamos aproveitar, né? Tá no meio da entrevista, da conversa. Pessoas, assim, ó, a gente tá fazendo de tudo para levar para vocês conteúdos de espada e feitiçaria, de Robert Howard, de Conan, de Cole, de Solomon Kane, de Ereboriana. Agora saiu um vídeo do Ronan que tá bombando lá no nosso canal, né? Que ele começa a explicar o que é Ereboriana. Então, sim, quero dizer que nós temos um blog que está fazendo muito sucesso, uma revista gratuita, free, toda semana com conteúdo de vários autores. Inclusive agora nós estamos expandindo, teve até inclusive nessa última revista um artigo sobre The Witcher, né, Geralt de Rivia, que eu escrevi. Vamos ampliar cada vez mais, vamos convidar pessoas. Temos o nosso Apoia-se também, tá? A revista aí, download, é só clicar, baixa, gratuito. É legal ter falado isso do Geralt de Rivia. Vou dar no Spotify, dá para ouvir todo o livro for free no Spotify, tá todo o livro lá em áudio e texto for free do primeiro. Show de bola, show de bola. E olha, cara, os contos são muito bons também. O cara, pra mim, na minha opinião, mata pau também. Eu tô ouvindo lá, eu tô gostando bastante. Eu tô ouvindo o livro todo lá e tô gostando bastante. Nós temos o nosso Apoia-se, que a gente criou para ter grana, para melhorar os nossos equipamentos, para publicar numa nossa revista física, se não for outro material. Quem sabe no futuro, pessoas, a gente possa traduzir Robert Howard e outros autores. Não sei, isso é só futuro, não estamos falando nada agora, é só hipotético, para ajudar a fomentar o mercado, porque é legal. Então, assim, pessoas... Uma coisa que é legal falar pra galera, assim, ó, uma coisa que é legal falar pra galera, desculpa te interromper, Marco, mas uma coisa que é legal falar pra galera é o seguinte: esse Apoia-se, gurizada, ninguém aqui tá querendo ficar milionário, vamos fazer um Apoia-se e ficar milionários, ganhar dinheiros, não é isso. Tudo isso aqui tem custo. A gente tá aqui nessa live no Facebook, no YouTube, tem custo. O cara lá, hospedar o blog no site, tem custo. Tudo isso tem custo, pessoal. Então, assim, ó, e aqui a gente é fã, todo mundo é apaixonado, cada um entra com o que pode, eu entro com a tradução, o outro entra com design, outro entra com... E aí a gente tá pagando para fazer isso, basicamente. E pagando com gosto, gosta muito de pagar. Mas seria legal, se o pessoal tá gostando do conteúdo, ajudar a manter e melhorar o que a gente tá fazendo. Esse é o lance. Né? Às vezes R$2, 2 pila é ótimo, é gauchês, né? R$2, às vezes vários apoiadores R$10 entra no grupo do Whats, participa das nossas construções, escrevem na revista, né? Os apoiadores estão participando, sorteios, a gente quer mandar, o Correio está com esse problema, a gente quer mandar várias coisas que ganharam, né? O Alex Lira ganhou o meu livro, o Rodrigo Chiesa ganhou outro livro que eu escrevi também, uma caneca, o Alex também ganhou uma caneca do fórum, quadrinhos, HQs originais dos Estados Unidos em inglês, né? O Conan the Barbarian número 1, o Espada Selvagem, os novos, né? Número 1. Então, assim, a gente vai sortear todo mês alguma coisa. Então, vamos lá, R$2, R$10, qualquer valor. Se não der, também não tem problema. Não, obrigado. R$2 não dá nem para comprar um gibi. Dos mais vagabundos. Tá, o Jason voltou aqui. Então aproveitamos para fazer essa toca a pergunta aí, o do Corvin, o outro do personagem. Okay, so Jason, there's a question, Corvin's question.
Which other character do you like the most from Howard, aside from Conan? Which other character? I mean, you think, okay, this character is awesome. I mean, I like this one is good. Which other character do you? It's really on your one of your favorites. I think I have a controversial answer to this. I really enjoy Post Oaks and Sandruffs, the autobiographical novel. It's a quasi autobiographical novel. Steve Costigan, the stand-in for Howard in that novel. I mean, he's how you gonna get a sense of who Howard is reading that novel, and of course it's a fictionalization. I think if you're familiar with that novel, he beats up his boss, right? And I don't think Howard was probably too shy. He was too much of a gentleman to actually beat up his boss. But in that novel, he does. I mean, I guess that's my answer. Steve Costigan from Post Oaks and Sandruffs. I know that name is in other stories, but okay. I'm sorry. But say it, please. I was just wondering if you guys have read Post Oaks and Sandruffs. What's the name? Post? It's called Post Oaks and Sandruffs. It's an autobiographical novel that Howard wrote. So. Como é que é o nome dessa aí, Marco, do Steve Costigan, que ele bate no chefe? Post Oaks and Sandruffs. O Cão Bulldog. Cão Bulldog. Que ele bate no capitão. É a história mais canônica. Ele falou uma resposta polêmica, que o personagem que ele mais gosta, porque ele gosta muito dessa história, né, do Cão Bulldog, que é o Steve Costigan, o marinheiro Steve Costigan, porque nessa história o Steve Costigan é uma história semi-autobiográfica, né? O Robert, ele coloca muito dele ali nessa história, e nessa história o Steve Costigan ele vai lá e bate no capitão, né, no chefe dele, que é uma coisa que, por exemplo, por causa do cachorro que ele quer. Ele era muito tímido. Ele era muito reservado, mas ele talvez se colocasse muito ali, então ele gosta muito do Sailor, né, o marinheiro Steve Costigan, o Marujo. Se fosse na tradução do marinheiro ou Marujo Steve Costigan, como é que tu acha que ficaria melhor, Marco? No português, o Marujo Steve Costigan ou o marinheiro Steve Costigan? Não sei. Eu botaria Marujo. É legal, né? Eu colocaria Marujo, mano. Tu é um cara do inglês aí. Eu prefiro Marujo. Eu acho mais rústico. Marinheiro é muito formal. Marinheiro é muito... Mais legal. O Steve Costigan não tem português ainda e eu tenho muito sonho de trazer. Nunca foi traduzido nada. Nunca foi traduzido. E tem muitos contos. Tem muitos contos. Eu não me lembro agora, o Geido talvez saiba, acho que são mais de 30 contos, tá? De cabeça eu não lembro. 34, não é? Pode ser, mas... It's like 34 tales of Steve Costigan, right? 34, 37. 34, né? I'm not completely sure. I was referring to a different one. Eu acho que é 34. Eu acho que é 34 contos. Eu nível desse mas o Cão Bulldog é show. E é o personagem que o Robert mais escreveu, né? Ele tem mais histórias do Costigan do que do Conan, embora o Conan seja muito mais popular. Tem muito mais histórias do Costigan do que o do Conan. E o Howard, na novela autobiográfica paródia que ele escreve em 28, né, que não é publicada, ele também faz uma autorrepresentação como Steve. Né? Então era muito comum, né, o Steve Costigan tá lá também. É muito comum ele usar esse nome. Então é importante esse personagem aí. Mas fiquem tranquilos, pequenos gafanhotos. O futuro reserva coisas legais. Uma pergunta aqui, Cora, não sei se você quer fazer uma, eu tenho uma aqui que Então, o Jason, do teu livro, né? Eu quero comprar esse livro. Ainda não está no carrinho, ainda não comprei, porque infelizmente aqui no Brasil nossa moeda está muito desvalorizada, então acaba sendo bem caro para importar. O livro está no preço normal nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil acaba ficando caro, né? Mas eu vou trazer. Eu queria que falasse um pouco sobre esse livro, né? E o que são esses dois termos que tu usa aqui, né? O que seria o Ephemerality? Como é que se fala isso, Ephemerality. Ephemerality e ordinário. É isso? Okay.
Yeah, yeah, O que que é isso? O que são esses dois termos no teu livro, na tua tese, desses três autores, né? Howard, Lovecraft e Smith. About your book, Marco wants a lot to get your book, but nowadays, I don't know if you follow. I mean, dollar in Brazil sucks the price of dollar. I mean, it's way high. But he's gonna buy it. And vai. Don't buy it. I'll send you a copy. If I get your address, I'll just send you a copy. I have. Se deu, ele vai te mandar uma cópia. Ele vai pegar o teu endereço e te mandar uma cópia. Vai pegar o teu não chora, não mama. I'm excited. Eu choro. Read it. Olha, ele tá muito animado que alguém vai ler o livro dele. O meu também pouca gente lê, não. A gente segue se divertindo. Marco has the same feeling because just few people read his book. I mean, because he had position normalism. So he feels the same. What can you can you make to our Brazilian audience a brief summary of what's in your book and what would be in your definition of the ephemerality and ordinary of those great authors of Lovecraft, Howard, and Smith, what would be this ephemerality and ordinary, in your view, in these three authors? Yeah. So I view them as fundamentally modern authors. They're responding to modernity. So like the between the wars period is it's the changes that they're experiencing in technology and culture. You know, they're basically how should I put this? The pace of change is the theme that I think is what their stories are all about. So when I say ephemerality of the ordinary, they see that as a problem, right? The ordinary is no longer. I have trouble distilling my academic argument down to like something. You can go down a little bit. I mean, just not dive in like full on. Yeah. I mean, you can go to your waist. I mean, well, it's like let me think of an example. I talk about the pulp fiction. The pulp magazine was printed on untreated wood pulp paper that disintegrated swiftly. It fell apart, and I think they take this theme of the brevity of life, the brevity of civilizations, the brevity of experience. Right, like everything is they're acutely aware of the passage of time. It's like where like pre-moderns don't experience the passage of time. As I'm making a kind of a generalized claim here, but they experience the passage of time in this between the wars period as artists in this unique way, and I feel like they're kind of responding to it artistically. It's like modernization becomes a problem for them, and because I argue that it's not just Lovecraft that is, everybody talks about Lovecraft as being this, he's afraid of the future. He's afraid of change. He wants everything to stay the same. Lovecraft is an author of stasis. I think Howard is very similar in that regard, except for, where Lovecraft thinks that it doesn't matter, where the human being in the cosmos is just a sandcastle that will inevitably melt away. There's no stopping the tide from coming in. Howard doesn't think that's the case. Howard's characters, I look at the Call stories, the Conan stories, and the autobiographical novel, and my understanding is that his response to the brevity of life is to kind of like almost like oppose it. Like there's this one. This is a long answer, but there's this one story. It's it's the striking of the gong, the Call story, the striking of the gong, and it ends with he says something along the lines of
here is a solitary man trying to justify himself, and I feel like that's I butchered the quotation, but that is Howard's aesthetic. It's his it's his theme in these, because if you think about like they're all not just Howard, but Lovecraft and Howard and Smith, they're all fascinated with a city that is falling apart, a deforming city. We tend to think of cities as being stable forms. They don't change. If you look at a skyline is an architectural form that is frozen, right? It doesn't change. But the way they see it is they see the city falling apart. All throughout Clark Ashton Smith, Howard, and Lovecraft are these decaying architectural forms. These, and I think that like epitomizes their the problem that their art is responding to, which is that there's no arresting the passage of time. And actually, it's even worse. The passage of time is accelerating in modernity to the point it's almost inhuman. It's cruel. They see it as this really horrible situation. Does that make sense? I mean, a lot. I say it much better in the book. No. I totally understand that. I totally get it. Ele tá anotando, então. No, because I'm taking notes here, but I'm totally getting the Okay. thing. Então, o que ele vê? Que os três escritores, eles são escritores de entre guerras, né? Os três que fizeram suas obras ali no entre guerras. Então eles veem essa coisa como uma mudança passiva. You say passive change, right? Passive change. Is that correct? Yeah. Uma mudança da passagem, né, do tempo. E também, então, eles veem isso como um problema, que é essa coisa da efemeralidade, que as coisas têm uma duração muito curta, é muito breve. E eles veem isso como um problema da modernidade vindo, dos avanços tecnológicos, dos avanços culturais, que eles perceberam isso como artistas, né? Eles são escritores pré-modernos, mas que já estavam vendo, já estavam cientes na obra deles. Ele pegou como exemplo a própria questão do material no qual eles eram impressos, né, que de onde vem o nome da literatura de Pulp, que era um material que se esfacelava rápido, que não durava nada, que era um materialzinho vagabundo, que entrava em decadência muito, muito rápido. Então, assim, que eles viam essa coisa da brevidade como um problema, a brevidade da vida, a brevidade das civilizações, a brevidade das experiências, né, tudo muito breve e muito comum, a efemeridade e o ordinário, nesse caso do comum, né, que é breve, é efêmero, e essa efemeridade acaba se tornando comum, e isso, eles não conseguiam ver isso como uma coisa boa, que o Lovecraft, né, que ele fala isso, que é uma generalização que ele está fazendo, né, que o Lovecraft, ele era um cara, visto como um cara que ele tinha medo dessa passagem do tempo, que ele tinha medo da modernização, que ele tinha medo do avanço, né, e que ele era um escritor de estases, né, um escritor de estático, assim, que o moderno novo era ruim para o Lovecraft. E que eles botam o Howard muito como igual a isso, mas que na realidade o Howard também via essa modernidade como uma coisa ruim, mas que ele era muito mais, até uma palavra minha, né, que eu entendo, pragmático, tipo, a coisa ia acontecer, que para o Howard, tanto o ser humano quanto o cosmos, que eram castelos de areia, que não tinha como impedir a onda de chegar e levar eles embora, que eles iam desfalecer, e que ele até, né, que ele vê as histórias do Cole e do Conan muito por esse lado, dessa coisa, dessa brevidade, dessa inevitabilidade, dessa passagem muito rápida das coisas, e que ele fala assim, que nessa história mesmo, que ele cita, que é o ataque de Dagon, que chega no final ali, o herói tá sozinho tentando justificar a si próprio, né? É isso, essa autojustificação para fazer os atos, por ele mesmo. E que ele fala que a estética do Howard, que ele é fascinado com isso, que é essa coisa assim, por exemplo, da maneira como eles veem as cidades, que as cidades a gente percebe elas como uma coisa que não muda, né? Que se tu olha assim, o horizonte ele não muda, mas se tu olha as cidades, eles, o Ashton Smith, o Howard e o Lovecraft, eles veem as cidades como coisas decadentes, que vão caindo, que vão se desfazendo, que vão se desfacelando com o tempo, e isso vai se tornando comum, né? E muito breve, muito rápido, que daí que vem essa efemeralidade, essa coisa da passagem. E só acrescentando, isso é uma coisa que, eu não sei se é porque depois dos 40 você começa a dar na cabeça da gente, a gente percebe realmente que o tempo está passando muito rápido, que as experiências são muito passageiras, muito efêmeras.
tu começa a valorizar mais o teu tempo fazendo as coisas que tu gosta, não, e eu percebo isso muito assim, como é tudo muito rápido, né, como a vida passa mesmo. Acho que depois, quando o cara chega depois do 40, ali o cara meio que dá uma freada, assim, eu tenho essa impressão, pelo menos. Mas o interessante é que o Howard, por exemplo, não chegou morreu aos 30, então muito jovem e tendo esse pensamento, né? E o Lovecraft, eu não sei qual era a idade que ele tinha quando ele faleceu, não me lembro agora. Também se o Lovecraft eu acho que era mais velho. Mas aí o Jason pode nos dizer. Eu até vou, this is something fun that you, because you were talking about the ephemerality and the passage of time, the decay, the decaying of the cities, the decadence, all this stuff, and I was thinking about myself because from before the pandemics and all this stuff, I mean, before that, when I got to my 40s, I started thinking about this ephemerality of time, the how time is passing fast, and the things are changing in a very crazy pace, everything around it. And I thought that to Marco, and he said, yeah, but Howard, he barely get to his 30s. I mean, he was too young to notice that. I mean, and to say that. Does it make sense to you too, what I just said? I think absolutely, but he lived in oil boom towns, right? He saw he saw modernity happen so swiftly. He went from being one horse town to overflowing with people and new technology, like and then again, right? Yeah. And I also think he witnessed the disintegration of his mother, right? She was very sick, so he was I don't think he was the only healthcare provider. His dad helped too, but he was very close with his mother's illness, and he saw her. So I feel like even though I'm not I agree. I think 30 is really young, and a lot of the experiences that Marco was talking about totally weren't available to Howard. But I also think that he experienced the rise and fall of civilization in a certain way. Ele fala, né, que como ele era de uma cidade que teve, né, a explosão do óleo, né, do petróleo, então ele viu quem trabalha muito bem, queda de uma civilização. E ele também viu a decadência da mãe dele, né, a decadência física da mãe dele, né, a doença, que embora ele não fosse o único provedor, né, de cuidados de saúde para ela, ele era muito próximo dela, então ele viu, ele concorda que, né, perto dos seus 30 anos, é muito jovem, mas ainda assim ele viu a ascensão e queda de uma civilização basicamente 2 vezes, né, porque o oil boom, teve primeiro o oil boom, depois voltou, que era uma cidadezinha, era uma cidade bem, digamos assim, bucólica quase, e aí, pum, né, a modernidade chegou lá, depois caiu, depois chegou de novo, e muito rápido, né, então isso tem alguma coisa na não é à toa que forçada. Não é à toa que o Mark Finn tem o primeiro capítulo sobre isso, né, o boom do petróleo, exatamente para isso, ele tá vendo isso, ele tá vivendo, e o lance da mãe é perfeito, assim, show de bola. O Corbin, quer falar alguma coisa aí? Sim. Ele fala, o foco deles são nesses 3 autores, né? O Clark Ashton Smith, o Robert Howard e o Lovecraft. Mas existe algum outro autor dessa época pulp que de repente tenha sido menosprezado, esquecido, mas que ele acha que tem potencial, que deveria ter mais reconhecimento e não tem, né? Existe algum tesouro perdido daquela época? O Asimov também chegou a escrever pulp, mas alcançou um tremendo sucesso, né? Mas existe Bradbury também, né? Talvez o Augusto Derleth, talvez, não sei, também é uma boa pergunta. So you focused your studies on H.P. Lovecraft, Ashton Smith, and Howard. Is there, in your opinion, any author from that same period, from that same time, that is in a way underrated, that is not being studied, that should be known more, in your opinion, that's from that same period that wrote on popes? I mean, for example, there was Isaac Asimov. He wrote popes, but he got like, a lot more. He's a lot more known. But do you think there is an author of this same period that should be known, that deserves to be known, and it's not?
Yeah, trying to think who I should say. It's purely your opinion. I mean, one writer that I think should be on people's radar if you're interested in Howard in Sword and Sorcery is C.L. Moore. C.L. Moore. She wrote the Jarell of Glory. It's a girl. It's a woman. Yeah. Tem personagens femininas fantásticas. And the reason why I say that C.L. Moore should be on the radar, this is me being a Sword and Sorcery fan right now. Because a lot of people will say, Sword and Sorcery is a misogynistic genre. But I mean, one of the founders of the genre, I mean, she wasn't, I shouldn't say she's a founder, but one of the really good early Sword and Sorcery writers who was influenced by Howard was a woman writer, right? And her protagonist was a female. And so I just feel like, it's really interesting. She's a really interesting author to kind of counter that narrative that Sword and Sorcery is misogynistic. So, I mean, there are other writers too that, but I'm kind of focused right now on the Sword and Sorcery and specifically in the orbit of Robert E. Howard. Awesome. Can I say like a non? Of course, please. Writer? Please. Robert Penn Warren. He's not a pulp writer. He's writing in the kind of 40s. I still think he's part of this world. He wrote a novel called All the King's Men, and it's excellent. And I the next time I have time to write a book, I'm going to have Howard, Steinbeck, and Robert Penn Warren, and I think they're all kind of interested in some of the same themes, because Robert Penn Warren's All the King's Men is about kind of executive power, and that's another theme that I think that Howard deals with is the executive. So and also I don't want to go on a detour, but I did want to mention that there are non-pulp writers that aren't being studied in this world that are very relevant, I think. Ok. Então, uma que ele cita é uma autora, que é a C.L. Moore, porque ele fala assim, ó, aqui, quem gosta de espada de feitiçaria, que gosta de Robert E. Howard, que gosta de Conan, essa é uma que deveria estar no radar dessa gente. Por quê? Porque é uma escritora mulher que se influenciou com as escritas do Robert E. Howard e quebra um pouco essa visão de que as pessoas têm de que espada de feitiçaria é um gênero misógino. Não, por quê? Porque é uma escritora que tem protagonistas femininas fortes, então, e que está nessa órbita do Howard. E ele inclusive uma protagonista que agora não lembro o nome, nublou, entre aspas, né, abafou um pouco a Dark Agnes. O Howard se baseou numa personagem dessa escritora. Eu quero muito ler essa escritora, mas não tem tempo. Mas vamos... E ele falou o nome dela mesmo? E aí ele cita um que não é escritor de Pulp, que é o Robert Penn Warren, que é dos 40, que ele tem um livro que chama All the King's Men, que foca no poder executivo. E ele fala que se ele tiver tempo, ele quer escrever, quando ele tiver tempo de escrever outro livro, ele quer escrever um livro sobre o Robert Howard, John Steinbeck e Penn Warren, por causa dessa coisa do poder executivo, que é muito bom. Legal. E que o Robert lida muito bem com isso também, com o poder executivo, né, o poder do rei, o poder do mandante, né, o executive power que ele fala. E é isso, né? Para citar outro, que tem vários autores que fora do Pulp também, assim, que deveriam ser que deveriam ser lidos mais, assim, ser mais, que fizeram coisas muito boas. Essa C.L. Moore eu pessoalmente não conhecia. Marco said that Dark Agnes was kind of influenced by C.L. Moore. I mean, one of the by C.L. Moore, the Dark Agnes from Howard. Como é que é o nome daquela heroína dela? What's the name of C.L. Moore? Marco is asking, what's the name of C.L. Moore's heroine? Uma heroína? Jarell of Glory. Yeah. Jarell of? Yeah. Ela mesmo. Essa mesmo. Jory, Joiry. It's not it takes place in a make-believe province in France in medieval times. So it's not like the Hyborian Age. It's not like a secondary world. It's a historical sword and sorcery. But there's demons and magic and everything that
you would have it, Sword Sorcery. Ele falou que não é tipo uma ereboriana, é tipo numa província, faz de conta, na França, que é meio espada e feitiçaria histórica, mas tem demônio, tem porradaria, tem tudo que o pessoal que gosta de espada e feitiçaria curte. E na França, viu? Dark Agnes, ó. Dark Agnes. I believe that the letters between Howard and there was a correspondence between Howard and C.L. Moore that is, I'm not sure where it is. I need to find out where. I haven't. I mean, the Howard's letters, the Robert E. Howard, the REH Foundation Press. I mean, it's going to have the C.L. Moore letters, but those letters are very hard to get your hands on. You have to go and see the primary text if you don't have the Foundation Press edition. So. Ele diz que tem umas cartas, a correspondência entre a C.L. Moore e ele, que elas são tipo, bem complicadinhas de se conseguir, porque né, o original delas, assim, o texto mesmo, assim, é bem complicadinho, mas que tem essa correspondência. Não li. Entre eles eu não sabia mesmo. Agora, tem uma pergunta atrás. Não, vamos correr. Tem uma pergunta aqui do... Tô com um monte de carta aí para ler. Tem uma pergunta do Matheus, nosso apoiador, né? Jason, qual era o alcance das pulps na época que eram lançados, assim, né? Qual era o quanto de público alcançava? Tem como fazer essa análise, né? Quantitativa, Jason, is it possible to estimate what was let's say, the range of the pulps when they were issued, in number of readers, or in money they made, or this kind of stuff? Is it possible to have an estimate? I mean, how spread the pulps were when they were launched? That actually, excuse me. This book, the Blood and Thunder Guide to Collecting Pulps by Ed Hulse. There's a whole pulp collecting community. There are 2 conventions. They know a lot. Vai pro carrinho. Sorry? Blood and Thunder, the Guide to Collecting Pulps. Ed Hulse. Que legal, cara. Ele tem algum pulp original lá da década de 30, 40? Será que ele tem algum Weird Tales, alguma coisa? Não, calma. Deve ter. Tá traduzindo o que ele falou. Colecionador. Ele falou que tem toda uma comunidade de colecionadores, de convenções de pulps, assim, que existe. Aquilo ali dá uma ideia legal. Do you have an original pulp in your collection, Jason? I do. I have a Weird Tales, the first serial of the People of the Black Circle with the Margaret Brundage art. My wife bought that for me as a anniversary gift. It's one of my. I only have one of the really collectible pulps. I have a lot of the Weird Tales from the 40s, but I also have facsimiles of a lot of. I have facsimiles of 1923 through. I think through 1937. I bought them when I was working on my book, thinking I was going to read them all, but I never actually got to read them all. But então ele original ele só tem uma, que é uma Weird Tales que tem uma das, eu acho que é a primeira parte do Povo do Círculo Negro. Povo do Círculo Negro, que a mulher comprou para ele de presente, né? E ele tem várias da década de 40 e ele tem vários facsímiles ele tem os facsímiles tipo desde 33 até 37. 37 you said with the facsimiles? 37? 38? 30 it's I think they stop around then. I can't remember the specific year. The company was called there was a company who was making these facsimiles, but they stopped making them. So, desde 33 até 37, por aí, que eu não tenho muita certeza, porque era uma empresa que fazia os facsímiles e ela parou de fazer. Now the facsimiles are collectible. Yeah. But anyway, it's nice to have them. I think sometimes the facsimiles are more fun to have than the original ones, because the original ones to have these collectible quality, they have to be stuck inside of a vacuum bag. I agree. So, in my opinion, they like loose
sense when you do something like that, because the purpose of a book, of a comic, of a magazine is to read it. If you can't do that, I mean, what the hell? I completely agree. That's why I don't collect a lot of rare books, and the rare books that I do have, I read. So yeah, that's the thing. Tava dizendo pra Não ele, esquece o alcance aí, Duda. Pergunta do alcance aí que ele tem naquela obra. just coming back to the range. Que tem na obra, né? Que ele mostrou. That you show us is there an estimate? I mean, when they were published during the 30s and the late 20s and the 30s, is it possible to get these? They were read all over America. They were totally successful, but they were just like from a. Is it possible? Do they have these numbers? Inclusive, o Patrício Loinet diz que tinha mulheres lendo Pulp. Patrício Loinet diz em alguma obra dele, que agora não lembro, que tinha mais mulheres do que a gente imagina. Ok. Dá uma perguntada nisso também, se eu li errado, mas eu... Yeah. Well, there are some... first off, the business records of pulp magazines have not been preserved for the most part. Like the Weird Tales business records, which everyone wanted to get their hands on, as far as I can tell, reading in the pulp collecting community, they were destroyed accidentally. And so we don't have a lot of... there's a couple of newspaper articles where publishers cite figures. I can actually send those newspaper articles to you if you'd like. But to generalize... You would. Marco would really like. I'll send them to you. But I do know that the pulps mostly circulated, and I don't mean to generalize because people got them in the mail too, but they were sold at newsstands in cities, and that had to do with their distribution networks. They part of their business model, they didn't emphasize subscriptions as much. They emphasized going to the newsstand and purchasing them. And so they would actually, the publishers, I'm really hesitant because there are people who are so much more knowledgeable about the history of the magazines than I am. But I know that they would, part of the way they saved money was not to use the postal service. You know, they would drive big bundles of pulps to the newsstands themselves, and they'd save a bunch of money. And then when they would sell it, they'd make more. So I know that you could generalize and say, you know, newsstand trade was a big way they were distributed. So that would be East Coast cities, West Coast cities, and then of course pharmacies. Howard got, I believe he got, Rusty would know where he purchased his specific pulp magazines, but I believe he got his at a pharmacy, or I don't think it was in Cross Plains. I think it was in Brownwood. I'm revealing the limits of my knowledge here. Oh, no problem. That's okay. No. Então, que ele fala assim, que o que todo colecionador de pulps quer, mas não conseguem, são os registros de negócio, né? Os business records dessa indústria que não foram preservados. Por exemplo, os business records da Weird Tales, eles foram destruídos por acidente. Né? Ninguém tem, mas tem vários artigos de jornal que falavam alguma coisa de números da época e tal. Ele até falou que se tu quiser ele pode te mandar, entendeu? Por e-mail. Eu falei, Marco, realmente gostaria. Tudo. Ele consegue ver que foram vendidos em bancas de jornal e algumas eram até entregues pelo correio, assim, mas o foco não era em assinatura, porque acho que era uma maneira que eles tinham também de economizar dinheiro com isso. Dirigiam, levavam até os locais e entregavam lá as revistas, né? E mais basicamente em cidades da costa leste, da costa oeste, nas farmácias, né? Que eram vendidas. Ele até falou que o Rush provavelmente sabe onde o Robert comprava, ele provavelmente era uma farmácia. Ele não tem muita certeza se era, provavelmente não era em Cross Plains, provavelmente era em Brownwood, né? Pode ser. Não tem muita certeza. Né, porque ele fala assim, que tem gente muito mais sabida desse universo dos colecionismos de pulp do que ele, mas que ele tem essa estimativa mais ou menos assim, que era bem ampla. Some time ago we talked to Patrice Linet and he said that there were a lot more women reading pulps than we could think of. Ele fala muito das correspondências.
ele fala muito das correspondências. Tinha algumas mulheres que mandavam cartas também, não eram só homens, segundo ele. About the letters. I mean, there were lots of women that sold that sent letters to the publishing houses, to the popes, and so because, as you said, people think of sword and sorcery as a misogynistic genre. I mean, a lot made for men with masculinity and stuff. But then as we said, they may not be the majority of readers, but there were a lot more than we think they were. Do you confirm that? Is that true? I do know that I'm not sure about the readership of Weird Tales. I do know that when Howard like he received fan letters in the Erie from women writers praising the Conan stories. So it wasn't just men celebrating Conan. There were women who wrote into the Erie section, but also with pulps. There's the romance pulps, Love Story magazine. They were huge. So when we generalize about the pulps, the problem is that when we think of pulps today, it's the sci-fi, Weird Tales, what have you, detective fiction. But the problem is, Western. Yeah, Western. Those are the pulps that were preserved, but the ones that were like let to disintegrate and fall apart, they were the ones that were probably more, I'm generalizing, widely read. And there's actually a book about Daisy Bacon. She's the editor of Love Story magazine. It just came out. It's an autobiography, not autobiography, a biography of Daisy Bacon in Love Story magazine. And it's an excellent book about that magazine and that editor. There's also, can I share another book? Of course. I don't know if you're familiar with this. This is my version of it. It's a Pulpwood editor. It's a memoir written by Harold Hersey. He edited several pulp magazines, and it's a behind. Coloca na tela aí, Ronan. It's a behind the scenes look at how do you run a pulp magazine. Like it, so much of what I know about pulp magazines comes from this memoir. He breaks down advertisements. He breaks down the art department. He breaks down the printing. You know, it's really useful. So I recommend this book. This is the edition I have. It's from Adventure House. I'm not sure if it's still in print or not. But... Nice. Anotando. Então, o que ele falou? Que ele não tem muita certeza do número de leitores, mas ele sabe que, por exemplo, o Robert Howard recebia bastante cartas de mulheres, né, que eram fãs do Conan. Ele recebia assim, algumas, ele não tem muita certeza do número, né, ou da fidelidade, assim, né, realmente do alcance. Mas é que tá, mas quando a gente fala de pulp, os gêneros que ficaram é terror, é o estranho, é espada de feitiçaria e tal, mas também tinham as pulps de romance, as pulps de histórias românticas, né, de love stories, de histórias de amor, que eram bastante lidas por mulheres, né. Ele até fala de uma biografia da Daisy Bacon, que é uma editora dessas histórias, que é bem legal, né, que fala dessa parte aí toda. E ele mostrou aquele livro ali, que ele é escrito pelo Harold Hersey, que é Pulpwood, que é o quê? Que é uma visão meio por trás dos bastidores da indústria, que ele fala esse olhar de dentro, que é um livro de memórias desse cara, mas que ele fala basicamente de como era feito. Ele descreve propaganda, processo de diagramação, processo de escolha de histórias, processo editorial, e ele falou que tudo que ele sabe, assim, a grande parte do que ele sabe sobre pulps vem daquele livro ali, né, o estudo dele, vem dali. Coisa fundamental. Esse cara era editor de pulps, então ele dá esse olhar por trás, né, do processo de produção de pulps ali na época. E ele fala assim, que hoje em dia se tem muito desse gênero, que as histórias que permaneceram de pulp são as estranhas, que falou antes, né, porque é o que sobreviveu, mas que provavelmente as histórias que se foram, né, se deterioraram com a época, provavelmente elas que eram mais lidas, né. Se tem muito pouco mesmo, assim, se conhece muito pouco das pulps de romance hoje em dia, não se tem muito, pelo menos amplamente conhecidas, né? Aliás, quando eu estava me aventurando na coisa de analisar comics, né, antes de analisar Howard, né,
eu fiz alguns artigos, né? Não vou lembrar agora o autor, mas mais de um autor sempre dizia assim, né? Não tem como analisar qualquer obra sem a economia do mercado, daquele nicho, daquela mídia, como é que funciona, como é que é a produção, a parte técnica, a parte mercadológica. Não adianta achar que só a narrativa em si ela tem a ver só com um autor escrevendo algo para dizer algo, porque tem o espaço que ele tem, o público que ele tem, as necessidades dele, o alcance, uma série de coisas que estão no mercado que vão influenciar a escrita do cara. Eu acho que esse livro aí é fundamental, está no meu carrinho. Vou perder dinheiro. Vou falar para ele. Marco was saying that when he started analyzing, when he ventured analyzing comics, there was one of his professors that told him that you could not analyze a literary work without analyzing the economical and market context where it is inserted. I mean, the space, the economy, the words, the audience, everything is part. It's not only the solely pure the narrative. You only analyze the story, the narrative. It's impossible. You have to analyze all the context in which it is inserted. And he said that this book, this Pulp Wood, is on his basket. He's gonna get it. Robbie, conhecia esse livro? Conhecia esse livro, Marco? Esse Pulp Wood? He didn't know about this book, but now he's gonna look for it. Tem muita coisa do Pulp que eu não conheço. I'm not a scholar. I'm purely a fan, but I also believe that. I mean, when you think about Howard, is one of the things that I tend to say. He wrote to pay the bills. I mean, his writing was according to what was gonna be read. I mean, his art was closely linked to being published and being sold. Absolutely. I mean, so that's how. I think that pulp authorship is different than. I contrast it against like modernist literature. Like James Joyce, T.S. Eliot, D.H. Lawrence. These kind of auteurs. They consider themselves beyond the market, right? They're going to write what they want to write. No compromise with the market. I think that's a different model of authorship completely than pulp authorship. I think pulp authorship is almost like in collaboration with the magazine, the editor, the readers. It's different. It's just two different types of authorship. And I'm not saying one is better or the other. But I think it's important to keep in mind that they're different. Ele falou, né, assim, que a maneira, que a autoria das pulps, elas são bem diferentes, por exemplo, da autoria literária, vamos botar assim, né, só para diferenciado. Por exemplo, ele cita autores como James Joyce, T.S. Eliot, que são autores que não estão preocupados com o mercado, não estão preocupados se vão ser lidos ou não, né, que é uma de autoria totalmente, e já a Pulp não, que é uma autoria feita em colaboração com a revista, com os leitores, com tudo, né, que ele não está falando que uma é melhor ou pior do que a outra, mas que elas são diferentes, que essa diferença ela tem que ser ressaltada, assim, não é que uma é melhor ou pior do que a outra, mas que são diferentes, né, a maneira do fazer das duas. Sim. Corbin. Acho que agora a gente está chegando em 2 horas, né? Seria legal pedir para ele falar um pouco da trajetória dele no The Dark Man Journal, né? Como que funciona, né? A proposta é explicar para os brasileiros aqui mesmo, né? Como é que funciona, em que número tá, como que faz para contribuir com isso, se é possível, né? Ele dar esse espaço para ele explicar isso. Okay. Show de bola. Boa pergunta. Jason, what can you tell us about your work? About your work in the Dark Man Journal. How it started? How and can you explain to our audience what is the Dark Man Journal? How can we get it? You write it
like, do you have a specific theme in each edition, or it's everything's is just linked to Howard and Sword and Sorcery? How can somebody have an article published in it? I mean, what can you tell us in general? I mean, about your work there, how it started in your journey working in the Darkman Journal, and about the Darkman Journal itself. So Rusty Burke founded the Darkman in 1990. And it's been through multiple iterations now. Frank Kaufman was the second editor, and then Mark Hall was the third editor. My wife, show de bola. My wife and I, we took it over. I don't know if that's the correct term. They and we've been editing it since 2000, and we're on our third issue. We're about to do our fourth issue. We actually have a webpage now with the CFP. It's thedarkmanjournal.org. And there's a CFP section. There's links to the Amazon, issues. We've done volume 10. We did issues 10.1, 10.2, and 10.1, 10.2, and then 11.1. We do 2 issues a year. Our plan is to do 2 issues a year. I mean, and I could say more about it, but we're trying to right now we're trying to get it indexed by the Modern Language Association, so which is a big academic association for literary studies. Our goal is to have 4 issues done, and then propose indexing to the general editor of the bibliography, and that would really I think raise its visibility in scholarship. The problem we have right now, it's not a problem, but it's an issue that we need to address, is that we keep publishing the same people over and over again. Because I don't know if a lot of people know about the journal. People who go to Howard Days, they know about the journal. People in the REH UPA, they know about the journal. I'm part of the PCA ACA Pulp Studies section, and those people who participate in that section know about the journal. But we definitely need to get new blood. So new perspectives, I should say. But yeah, we do book reviews in academic journals, and it's very much we conceive of it as an academic journal. And even though it's called the Journal of Robert E. Howard and Pulp Studies, it's not just focused on Howard. We're willing to entertain articles about detective fiction, pulp history, Lovecraft. We've published articles on Lovecraft. So, yeah. Ok. Então, só falando a respeito, o Rusty Burke, que a gente já conversou aqui no fórum, fundou ela em 1990 e desde lá teve várias interactions, né? Teve depois o Frank Kaufman, editor, depois o Mark Hall. Aí, ele e a mulher começaram em 2000 a editar. É basicamente 2 por ano. Então já está no número 10.1 agora, dessa iteração deles, né? 10.1, 10.2 e agora 11.1. Eles vão botar ela no index da Modern Language Association, que é um grande órgão literário lá. Isso vai dar um up legal, porque é uma revista, eles tratam ela como uma revista literária, né, de acadêmica, né, escrita acadêmica, uma revista acadêmica sobre Howard, mas ela, embora seja sobre Howard, ela não é só sobre Howard, tem muita gente escrevendo, mas uma coisa que ele vê que é um problema, mas não é um problema, é que tem na Amazon, dá para conseguir na Amazon vários números. Eu já vi na Amazon. Eu tenho alguns. Né? E uma coisa que ele disse assim, que é difícil ter gente nova, que basicamente eles sempre publicam as mesmas pessoas, que quem vai no Howard Days conhece, quem é lá, quem publica junto com ele na PCA também conhece a revista, quem vai no Howard Days, né? Então, tipo, é sempre as mesmas pessoas escrevendo sobre Howard, que é difícil trazer sangue novo para um dia eu mando lá ver se eles aprovam as porcarias que eu escrevo. Eu vou perguntar isso. E aí, ela não é só de Robert Howard, né? E que também tem assim, artigos sobre
ficção de detetive e outros gêneros dessa mesma época. By the way, how can somebody have a text published in the Darkman Journal? For example, let's suppose Marco wants to have some of his texts published in the Darkman Journal. How can he do that? How can he submit that? Duda passa para o inglês, porque eu não vou escrever meu inglês horroroso, passa para o inglês direitinho. Email me and I'll send it to it's a peer review journal, so we have a review board. If it email fits, and I'll submit it to the review. Rusty's on the review board, so Patrice is on the review board too. But I haven't. I haven't. He was working on his dissertation, and so I was reluctant to, send articles to him. Okay. But I probably will. Oh, Dirk Gunter, he's also on the review board as well. So. Say it. So it's not. I'm not the only person making decisions about what's getting published. All right, of course. But I would love to see new stuff. Então, perguntei para ele, né, como é que vai ser, por exemplo, se o Marco aqui quisesse ter algum texto publicado, ele falou assim, não, manda um e-mail, ele vai direcionar pro editor? Não para os editores, a banca de revisores, né, pro review board, para ver se não é uma porcaria, para ver se vai, né, ele falou, o Patrício Linneia tá lá, o Rusty, né, tá lá também, e ele não era a pessoa tomando decisões lá. Ele falou assim, mas eu seria meio relutante de mandar alguma coisa pro Patrício, porque o Patrício agora tá focado no doutorado dele, então assim, ele seria meio relutante de mandar alguma coisa pro Patrício, mas que... Ele ficou de me mandar o doutorado dele, né? Mas o Jason, ele é louco para ver coisa nova lá, ele é louco para ver gente nova e coisas novas, né, sendo publicadas na Darkman Journal, né? New Blood, como ele falou, sendo publicado lá, sangue novo. Bom, tem muita pergunta ainda, gente, mas assim, desculpa, a gente já tá com 2 horas, né? Desculpa aí o Sérgio aí, tem outra pergunta aqui, né? Mas assim, tá 2 horas, é bem tarde, então assim, eu infelizmente vou ter que fechar. Agradecer novamente ao Jason, agradecer a todos vocês que fizeram perguntas, desculpa por não seguir com essas, já vamos anotar, inclusive a gente pode fazer, como a gente fez com o Rust, a gente fez escrita também, tá? Vai sair no blog, por exemplo, algumas questões escritas, o Duda tá fazendo isso, né, que o Rust respondeu, né, o Corbin fez um monte de pergunta, tá? Então, eu tenho que entregar isso aí, sim. Cara, eu tenho que entregar isso aí. Não, de boa. Será entregue, então, assim, agradecemos o Jason, agradecemos todos aí por terem acompanhado até agora. Pô, show de bola. O Duda já pode falar pro Jason que a gente é um grupo que está bem focado em ajudar no que for preciso. Por exemplo, a gente quer fazer um Howard Days Brasil para nós nos encontrarmos. A gente quer publicar o nosso fanzine também e trazer esses autores. Inclusive, se puder, se o Jason nos conceder, a gente quer traduzir essas análises que ele faz, não é com fins lucrativos no nosso caso, né? É para difundir Robert Howard, Lovecraft, Smith, fantasia, outros gêneros que o Howard escrevia, para movimentar. Então agradece aí, fala isso para ele, show de bola aí, eu fecho por aqui. Tá. Jason, we'd like to thank you a lot for your time, for your willingness to be here with us. We appreciate it a lot. I mean, we are a group of fans of Howard and Sword and Sorcery and Conan and all things related. And we have this group, and we would really like also we are here to help. Anything we want a lot to do Howard Days Brazil. That'd be awesome. Yeah, we want it a lot. That's an idea because we are a group of really committed fans, you know. We have this blog, we have this fanzine. Eu vou no Howard Days ano que vem. Yeah. Marco is going to go to Howard Days next year, and we also we would really appreciate
to maybe, if you allowed us to translate some of your analysis from your blog and to put some parts of it on our magazine, of course, because everything we do is without profit, is only to help publicize Sword and Sorcery, Lovecraft, Ashton Smith, and all this stuff. And thank you a lot for being here. I mean, would you like to say something as final words to this Brazilian audience? Thank you so much. This has been great. I really appreciate it. It's been, it was a lot of fun. I hope we can continue talking about Howard together. So, of course, of course. Yeah. Thank you a lot for being patient with me, translating and going and coming back. Thanks for being patient with me for not being able to speak Portuguese. So. No, bro, it's my pleasure. I just love that. I just love doing that. Corvin, ele agradeceu também tudo a oportunidade que ele espera que a gente converse mais sobre Howard, né? Siga conversando. Surely we will talk a lot about more. Corvin. Agradecer ele, né? Tem muitas outras perguntas. Se a gente tiver a oportunidade de fazer uma outra live, eu acho que tem material. Tem material. Só disponibilizar, ele puder, a gente também vê no calendário. Enquanto a gente vai conversando, vem vindo mais um monte de coisa na cabeça, né, fica dúvida. That's the thing. I mean, that's the nice thing about this, because we have a set of questions to be asked, but since we start talking, lots of other questions pop up, Let's do it. I mean, that's the idea. It's this easygoing, chat here. All right. Thank you a lot again. Isso. Vamos agradecer o público aí, a paciência que ficou aí com nós 2h16. E sábado, às 21h, Olivia. É sábado à noite. Fala o sobrenome, Olivia. Diabo. Diabo. I don't know. Diabo. Olivia Diabo. I thought it was Olivia